Estamos apresentando Metrópole Saúde. Olá, estamos de volta. Eu sou Tarsila Alvarindo, fico com vocês aqui até daqui a pouquinho, às 5 da tarde. Hoje conversando com o Dr. Vitor Baraúna, que é acupunturista e especialista em clínica de tratamento da dor, da Clínica de Terapia da Dor. Dr. Vitor, agora há pouco a gente começou a falar sobre o bloqueio, ficou faltando a gente falar sobre a acupuntura. Como é o trabalho da acupuntura no tratamento dessa dor crônica pós-operatória? Bom, a acupuntura ela serve para diversos tipos de tratamento, né? Não é um tratamento só para dor, é uma medicina tradicional, oriental, e ela serve para tratamento de todas as patologias que a gente também vê na medicina tradicional ocidental. É muito bom, é muito eficaz para tratamento de ansiedade, para tratamento de dor, em várias articulações, é excelente para TPM, para tensão pré-menstrual, das mulheres sofridas, para cefaleia também, para enxaqueca, é maravilhoso. Ela se baseia em pontos e meridianos, né? Existe um mapinha que foi desenvolvido há mais de 3.000 anos atrás, que a gente usa até hoje. A gente estimula aqueles pontos de alguma forma, ou para sedar, ou para ativar aqueles pontos, e é nisso que consiste o tratamento. Então, tem uma pergunta aqui, doutor, de uma ouvinte, ela não diz o nome, disse Angélica. Ela diz que é fumante e está sentindo dores acima do peito, acima dos seios, e diz que quando respira dói bastante. Às vezes quando abaixa ou pega alguma coisa também, ou com qualquer movimento que faz. Dói muito. E ela pede para que o senhor dê um conselho que ela poderia procurar. Deveria fazer, porque já tem 3 dias sem fumar, mas mesmo assim a dor que ela está sentindo não passa. O primeiro conselho, que mais importante, é avaliar a parte pulmonar. Se na parte pulmonar não tiver nada, e o que me sugere esse quadro dela é que seja um quadro realmente de dor muscular, que a gente chama de síndrome miofacial. É um tratamento muito simples que a gente faz com reabilitação desse músculo. A depender da dor, a gente pode fazer uma acupuntura, pode fazer um bloqueio. Então o ideal seria que ela fosse avaliada por um médico para poder dar esse diagnóstico direitinho e tratar ela, mas é uma dor que normalmente tem um prognóstico muito bom. Certinho. E Lúcia faz outra pergunta. Doutor Vitor, fiz artroplastia de joelho, mas hoje em dia sinto tantas dores na coluna e quadril, coisa que não sentia. Ela agradece e oferece uma boa tarde para o senhor, está aqui ansiosa para a resposta. Boa tarde para dona Lúcia. Dona Lúcia é uma paciente que precisa ser avaliada bem de perto. A artroplastia de joelho, que é a colocação de uma prótese, ela pode levar, quando não bem reabilitada a paciente, a alterações da marcha. Inclusive também pode levar a diferença do tamanho dos membros. Então a paciente precisa ser avaliada, porque muito provavelmente essa dor que ela está tendo no quadril e na coluna é por esse motivo. E aí ela precisa ser avaliada direitinho e ser reabilitada. Isso é um tratamento que eu acho que tem um bom prognóstico, desde que ela seja bem conduzida. A clínica está à disposição da senhora, dona Lúcia. Tem outra pergunta aqui. Marília Cardoso, ela diz que tem dor crônica e faz bloqueio com o senhor, doutor Vitor. Que bom. Além da melhora, ela se sente muito acolhida. Dá parabéns para o senhor pelo médico que é e pelo seu profissionalismo. Marília, obrigado pelo carinho. Tem outra pergunta aqui de Rosane, do Imbuí. Ela diz: tive poliomielite e osteomielite. Já fiz várias cirurgias ortopédicas, sinto muitas dores no pé, no quadril, onde fiz 3 artroplastia, onde coloquei uma prótese total do quadril e o pé. Artrodese total. As dores são intensas e os ombros também. E túnel do carpo, isso mesmo, doutor? Isso mesmo. As dores são muito e constantes. E aí, doutor? Rosana, tem diversos tratamentos sim que você pode fazer. Eu acho que vale a pena você procurar a gente. Essas dores na sua perna que você fez a artrodese e o quadril normalmente respondem muito bem ao tratamento com bloqueios anestésicos. Eu acho que a gente tem muito para ajudar lá na clínica. Vale a pena você marcar uma avaliação com a gente. Ela pergunta se atende plano de saúde, doutor. Sim, nós atendemos a grande maioria dos planos de saúde. Certinho, tem outra pergunta aqui. Peraí. Henrique tá na linha 2, Oi, Henrique, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico que está aí presente. Ele falou sobre o uso da acupuntura, não só para dor, como para outros distúrbios e situações patológicas, como, por exemplo, a ansiedade. Eu queria que realmente é uma cultura milenar, reconhecida no Oriente, mas que não faz parte da nossa cultura e nem da nossa formação acadêmica.
de uma maneira tão abrangente como é a tradicionalmente ocidental, né? Já existem especializações, mas algo mais novo, mais incipiente e com um bom progresso. Entretanto, minha pergunta é a seguinte: existem estudos no Brasil e na própria formação do acupunturista que fala como se dá o tratamento fisiopatologicamente. Por exemplo, no caso da ansiedade, como ele mesmo citou aí, que associa a bioquímica do fenômeno, receptores GABAérgicos, histamina, essas coisas todas. Existem estudos aqui no Brasil sobre isso, e no Brasil é estudado isso quando se estuda acupuntura? Obrigado. Bom, Henrique, boa tarde. Eu vi que você falou que você me parece ser estudante de medicina. Sua pergunta é bastante pertinente, né? Porque a gente fala muito da medicina tradicional chinesa quando a gente se refere à acupuntura. Felizmente já foi comprovado o efeito da acupuntura quando você agulha um ponto desse. Quando você agulha um receptor desse, você libera diversas substâncias no organismo. Referindo basicamente ao que você falou, que a ansiedade, né? A depender do ponto que você agulha, você pode conseguir liberar serotonina, isso já é provado. Você tem diversos estudos americanos com relação a isso. No Brasil tem poucos estudos publicados, quase nada, aqui a gente não estuda muito, mas sobre a fisiopatologia no tratamento com acupuntura, ela já é bem sedimentada na literatura médica em relação à fisiopatologia e à medicina ocidental. Vale a pena você dar uma procurada, se quiser pode entrar em contato com a gente. A clínica também tem um serviço de pós-graduação, tanto em acupuntura como em dor, né, de especialização. A gente também tem um centro de pesquisa que está lá tudo aberto para você. Se você quiser, pode procurar a gente que a gente lhe informa melhor e a gente consegue lhe orientar melhor. Doutor, tem um ouvinte aqui que pergunta, Adson Batista, onde fica a clínica? A gente tem 2 unidades, Adson. Uma na Avenida Tancredo Neves, no Salvador Trade Center, conhecido como as Torres Gêmeas, e outra em Ondina, na Rua Macapá, ao lado do Sindicato dos Médicos, em frente à Faculdade do ISBA. Dai pergunta o seguinte, doutor, gostaria de saber se tem algum exercício que posso fazer para quem passa mais de 12 horas em pé. Ela disse que quando chega no fim do dia está com muita dor, ela faz congelamento e tal. Eu não entendi direito onde é sua dor, mas se for na lombar, sim. Existem alguns exercícios que são os exercícios de fortalecimento do grupo core, que é um grupo muscular, né, associado a exercícios de equilíbrio, que a gente chama de exercícios de propriocepção, e isso ajuda muito em paciente que precisa ficar muito tempo em pé. O importante é você entender que, para a gente fazer qualquer tipo de atividade, seja atividade física ou laboral, a gente precisa que nosso corpo esteja preparado para isso. Então a gente precisa sempre trabalhar nossa musculatura. Doutor Vitor, o senhor agora tratou de um assunto interessante que inclusive a gente falava durante o intervalo comercial, sobre a importância de ter uma musculatura fortalecida para evitar outras dores, outros acometimentos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Se você tem uma musculatura fortalecida, se você tem uma musculatura bem trabalhada, você consegue estabilizar melhor suas articulações. Quando a gente fala em articulação, a gente normalmente lembra ombro, joelho, quadril, mas lembrar que na nossa coluna, ela toda é feita de ossinhos, e entre esses ossinhos tem articulações também. Então, se a gente fortalece essa musculatura, a gente previne lesões. Uma articulação bem estabilizada pelo grupo muscular que compõe ela, é uma articulação menos suscetível à dor e que vai se degenerar muito mais lentamente do que as outras articulações mais frouxas, vamos dizer assim. E isso vale ressaltar também que, independente do tipo físico que você tem, né, doutor? O senhor tá aqui, porque tem gente que imagina, quando você é magrinha não tem problema. Quando eu disse em algumas situações, tô com 2 hérnias de disco na cervical. Mas você é tão magrinha com problema de coluna? Pois é, vocês têm que ver a cara que o doutor Vitor está me olhando aqui por conta da minha postura inadequada. E isso é muito comum, né, doutor Isso Vitor? É muito comum. A vida hoje, no dia a dia, a correria que a gente vive, leva a gente a manter posturas inadequadas, a uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de afazeres, e isso termina fazendo com que a gente não consiga cuidar direito do nosso corpo e, consequentemente, leve a um sofrimento. Tem Antônio na linha 2 para fazer uma pergunta para o senhor, nosso último participante do dia. Boa tarde, Antônio, tudo bem? Boa tarde, amiga, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Que ótimo, nós também. Gostaria que o doutor me falasse aí sobre as possibilidades de cura da dor neuropática.
Antônio, boa tarde. A dor neuropática é como qualquer outra dor. O prognóstico depende do tempo que você tem de lesão, qual é o tipo de lesão que você tem no seu nervo e quais tratamentos você se submeteu a fazer. O que é importante é que a gente faça um diagnóstico correto e trate essa dor corretamente. Muitas vezes o que o paciente espera de uma cura, que é a ausência total de qualquer sintoma, não é a mesma coisa que a gente espera. Muitas vezes melhorar a sua qualidade de vida, fazer com que você tenha uma dor controlada e não ausência de dor, onde você não sinta dor na maior parte do tempo, já é uma situação muito confortável. Mas sim, a dor neuropática, depender do tipo de lesão, ela tem uma cura total, que é um caso clássico de um exemplo clássico é a dor neuropática originada da diabética, a neuropatia diabética, que a gente consegue manter o paciente em dor por todo o período. Doutor Vitor, infelizmente acabou o nosso tempo. Gostaria de agradecer sua primeira participação aqui no Metrópole Saúde comigo. Espero que volte mais vezes. Eu gostaria de agradecer, obrigado pelo convite. E estou à disposição. qual o recadinho que o senhor deixa aí para os nossos ouvintes da Má Postura? Tipo eu, assim, que você tá me olhando com a cara. O importante é que a gente procure se cuidar. É muito melhor agir de forma preventiva do que ser de forma curativa. Eu brinco muito com meus pacientes de dor aguda que eles têm que seguir direitinho o tratamento, porque depois que a dor cronifica, eles vão ser meu paciente para a vida inteira. Então, assim, se tem algum problema, não percam tempo, procurem logo um médico, procurem um especialista. Tchau para vocês. Até amanhã. A gente está aqui falando sobre hipertensão, um dos males do nosso século, viu? Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole.